E nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho a respeito de um dos textos mais tristes de toda a Bíblia. Juízes 19, o levita e a sua concubina. Que a Bíblia é a palavra de Deus, todos nós sabemos, né? E que ela contém a história do seu povo, histórias tristes, histórias alegres, histórias de derrotas, histórias de vitórias. E dentre todas essas histórias, existem três que para mim são muito tristes em toda a narrativa bíblica, que é a história de Saul, quando vai até a cidade de Nob, e ali ele mata todos os sacerdotes, a história da morte dos filhos de Rispa, como pagamento de uma dívida de guerra, e essa história aqui de Juízes, capítulo 19, sobre o levita e a sua concubina. Bom, o livro de Juízes, bem resumidamente falando, é um livro que está entre Josué e os livros de Ruth, 1ª e 2ª Samuel, e ele nos conta como era a vida do povo depois que eles adentraram a terra prometida, mas não cumpriram a lei do Senhor em expulsar dali todos os seus inimigos. Pelo contrário, eles meio que se misturaram com aqueles povos e começaram a praticar aquilo que eles faziam. Então o livro vai nos trazer um relato meio que cíclico, né? O povo pecava, vinha um tempo de opressão, eles pediam livramento do Senhor, o Senhor levantava o juiz vencia as suas guerras, havia um tempo de paz e o povo voltava a pecar. O livro de Juízes, ele foi escrito lá na frente, depois que Saul já era rei, já estava dando indícios da sua desobediência ao Senhor e provavelmente Davi já havia sido ungido. Então, o autor claramente está querendo mostrar aqui para nós, no livro de Juízes, o quanto que era necessário que Israel tivesse um rei segundo o coração de Deus, um rei ungido pelo Senhor, um rei que verdadeiramente agradasse a Deus. Tanto que os versículos mais importantes do livro de Juízes é o versículo que diz: naquele tempo não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Ou seja, naqueles dias não havia uma liderança verdadeiramente ungida, verdadeiramente piedosa, e por isso o povo incorria no pecado. Eles faziam as coisas e viviam as suas vidas da maneira como eles achavam melhor, ignorando todo o pacto, ignorando toda a aliança e toda a lei de Deus. Então chegamos aqui em Levítico 19, em que temos uma história muito triste sendo contada, e depois nos capítulos posteriores os desdobramentos dela, mas você pode ler, é Juízes capítulo 19, versículo 1 ao 30. Aqui não vai dar tempo de eu ler todo o texto, mas vou explicando algumas partes importantes aqui para vocês e vamos juntos então nessa jornada. O texto começa falando a respeito de um levita que estava peregrinando, errante. Já observamos aí logo de cara uma situação bastante diferenciada daquilo que havia sido ordenado pelo Senhor. Os levitas eram da tribo de Levi e eles tinham um ofício que era permanecer nos lugares sagrados, né, onde eram feitas as ofertas e os sacrifícios pelo povo. O texto também nos fala que ele tomou para si uma concubina. Concubina não é uma esposa legítima. Nós sabemos que os levitas, né, por serem separados para o sacrifício, eles poderiam se casar, mas também deveriam ser como exemplo diante do povo. Então, tomar para si uma esposa não legítima era um problema. E o texto fala que esta concubina se irritou, se irou. E aqui nós temos uma questão importante, porque alguns comentaristas vão dizer que este é um termo difícil de se traduzir, porque pode levar para a questão de ira, para a questão de raiva, para significados também como infidelidade conjugal, né, adultério e até prostituição. E essa moça volta para a casa do seu pai, fica ali 4 meses e o levita vai atrás dela. É interessante a gente notar que essa cidade para onde a moça vai e posteriormente o levita vai atrás dela é Belém de Judá. Judá, uma das 12 tribos de Israel, e Belém, a cidade que está aqui não citada de uma forma aleatória. Eu costumo dizer que nada na Bíblia é aleatório, tudo tem um propósito e um significado. E Belém é a cidade de onde vem o rei Davi e posteriormente a cidade de onde vem o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, há uma clara distinção aqui sendo mostrada a respeito da cidade de Belém de Judá e depois de Gibeá, que vai aparecer nesse texto, que era a cidade de Saul, onde os benjamitas habitavam, e daqui a pouco eu falo um pouco melhor sobre isso. Mas a história segue e esse levita chega ali em Belém de Judá, encontra ali a sua concubina, mas o homem os trata muito bem, com muita hospitalidade. Este homem, né, o pai da concubina, ele trata bem o levita, eles ficam ali por alguns dias, eles comem, eles bebem, eles se alegram, até que chega o dia deles então partirem. O texto diz que eles partem, né, e vão em sentido às suas casas, mas no caminho eles vão ter que parar em algum lugar para descansar. E eles chegam então a Jebus, que posteriormente, né, vai se chamar Jerusalém, depois que Davi a conquistar, mas nesse momento aqui ele ainda se chama Jebus, ele é habitada por filisteus, um povo que era inimigo do Senhor.
O servo e o levita ali conversam e decidem não permanecer naquela cidade, porque segundo o levita, olha, aqui não habita o povo de Deus, não é bom ficarmos aqui, vamos seguir adiante até a próxima cidade. Até que eles chegam em Gibeá. Gibeá, que era a cidade natal de Saul. Lembrem, esse texto está sendo escrito lá na frente, né, nesse período de reinado já de Saul, e parece que há um interesse insistente do autor de Juízes, que provavelmente é Samuel, em mostrar a clara diferença que existe na linhagem de Saul e na linhagem de Davi. Então eles chegam ali em Gibeá, ninguém os acolhe, né? Ninguém os chama para pernoitar, para ficar em suas casas, e só mais lá à noitinha que o texto diz que um velho chegando do seu trabalho vê ali o levita, o servo e a concubina na praça da cidade e o chama então para ficar em sua casa. E o levita fala: olha, eu não preciso de nada, eu tenho comida, eu tenho tudo que eu preciso. E esse velho, né, esse senhor, né, diz que não, se você precisar de alguma coisa, ainda vou te suprir, enfim, fique aqui conosco. E o texto fala que eles vão se alegrar, vão tomar uma refeição, vão ali beber, enfim, vão ter um momento ali de confraternização. E é aqui que o texto entra na sua parte mais triste. Por quê? Porque ali nessa cidade, Gibeá, aonde habitava a tribo de Benjamim, acontece algo terrivelmente assombroso. E o texto nos conta então que, chegando um determinado momento da noite, os homens da cidade de Gibeá, que eram benjamitas, da tribo de Benjamim, batem na porta e pedem para que o homem, então, aquele velho, coloque para fora o levita para que eles abusem sexualmente daquele levita. Claramente o autor aqui então de Juízes está nos remetendo a uma outra história muito semelhante lá no livro de Juízes, lembram? Quando os anjos são enviados ali para livrarem Ló e sua família do que aconteceria em Sodoma e Gomorra, e os homens de Sodoma e Gomorra, que eram maus, pecadores, não eram do povo de Deus, querem fazer a mesma coisa com aqueles anjos, né? E Ló fala: não, vou colocar para fora aqui as minhas filhas para que vocês abusem delas. Então, aquela situação horrorosa acontecendo ali, a mesma coisa se repetindo agora em Juízes. Mas qual é a diferença? Quem está a ponto de cometer uma coisa enlouquecidamente pecadora é o próprio povo de Deus. Os próprios benjamitas estão prestes a cometer o mesmo pecado de Sodoma e Gomorra. E o texto segue nos dizendo que o velho, né, o dono da casa, oferece para aqueles homens a sua filha virgem, né, e também a concubina, mas não, eles querem o homem, mas por fim, né, eles acabam colocando para fora ali a concubina do levita. E o texto diz que ela foi abusada por aqueles homens durante toda a noite. O texto nos abre uma série de possibilidades de aplicações, de interpretações, mas eu quero focar com vocês aqui qual era a real situação do povo quando não havia sobre eles um rei verdadeiramente ungido, separado, um rei que agradasse ao Senhor. A falta, então, de uma liderança piedosa sobre o povo de Deus pode fazer com que esse povo se perca nos seus caminhos. E o texto então nos diz que essa mulher foi abusada por aqueles homens durante toda a noite. E o levita e o dono da casa não saem para salvá-la, para ajudá-la, enfim. Que situação horrível. Até que amanhece, o levita sai para ver então a concubina e o texto fala que ela estava deitada com a mão sobre a soleira da porta. Então há um indício de que ela se arrastou ali até aquele lugar para tentar buscar ajuda, enfim, que situação. E ele simplesmente diz para ela: levanta-te, vamos embora. Gente, estamos falando de um levita, de um homem separado para o serviço ao Senhor. Veja como o autor está nos mostrando que havia uma clara situação de pecaminosidade, de abominação, de coisas terríveis sendo praticadas pelo povo de Deus. Além daqueles benjamitas que haviam então abusado daquela mulher, nós vemos também a falta de proteção dela por conta do seu marido naquela situação. A concubina não responde, não dá nenhum sinal de vida, então o texto fala que ele a coloca sobre o seu animal e leva para sua casa, onde ele parte o corpo dela em 12 pedaços. Gente, a gente está falando de um levita que tinha experiência, né, em cortar animais, então provavelmente não teve nenhuma dificuldade em partir ali a sua concubina em 12 pedaços e envia cada um desses pedaços da mulher para cada uma das 12 tribos de Israel. Outro problema sério acontecendo aqui: levitas não podiam tocar em cadáveres. Quando ele faz isso, ele se torna impuro, e ao enviar uma das 12 partes do corpo da moça para cada uma das 12 tribos de Israel, ele torna cada uma dessas tribos impuras também. E agora eu leio para vocês o versículo 30 que diz: todos os que viram isso diziam: nunca se fez uma coisa dessas, nem se viu nada semelhante desde o dia que os filhos de Israel saíram da terra do Egito até o dia de hoje.
Pensem nisso, discutam entre si e digam o que se deve fazer. Então, algo que nunca havia acontecido no meio dos filhos de Israel estava acontecendo agora, nesse momento. E eles ficam, sim, abismados com tamanha maldade que a tribo de Benjamim havia feito com aquela concubina na cidade de Gibeá. Se você ler os desdobramentos dessa história nos capítulos seguintes, você verá como que eles tentam consertar esse pecado cometido pela tribo de Benjamim de uma forma mais pecaminosa ainda, ou seja, uma falta clara de uma liderança realmente ungida sobre eles. Nós vemos então no livro de Juízes, e especificamente no capítulo 19, que há uma clara decadência moral, uma enorme crueldade, mostrando a gravidade do pecado que havia se estabelecido sobre o povo de Israel. Mostrando que o povo, quando não tem sobre si um rei verdadeiramente justo, piedoso, santo, que agrade ao Senhor, pode levá-lo a praticar coisas inimaginavelmente cruéis e pecaminosas. Essa história, gente, não tem um final feliz, porque se você ler no último capítulo de Juízes, o desfecho de todo esse acontecimento, o versículo 25 do capítulo 21 diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo, porque ao tentarem consertar o erro da tribo de Benjamim, as outras tribos cometem coisas mais terríveis ainda. E aí você pode se perguntar, né, puxa vida, mas por que essa história está na Bíblia? O que ela quer nos ensinar? Ela quer nos ensinar justamente isso, que nós precisamos de um rei verdadeiramente justo, santo e piedoso que nos governe. Porque quando nós temos um rei verdadeiramente santo, justo e piedoso sobre nós, nós incorremos em pecar da mesma forma, praticarmos coisas terríveis diante dos olhos do Senhor. Se naquele tempo, no seu contexto mais próximo, aquele povo precisava de um rei verdadeiramente santo, verdadeiramente ungido, que agradasse o Senhor, e esse texto está apontando para Davi em sua primeira instância, numa aplicação maior e cristológica, nós podemos dizer que esse rei verdadeiramente é Jesus Cristo, porque nem Davi foi este rei, né? Muito embora ele tenha sido um homem que agradou o coração de Deus, nós sabemos que Davi também errou, que Davi também pecou, mas nós hoje temos um rei sobre as nossas vidas, nós como povo de Deus, um rei perfeito, santo, justo e verdadeiro, que além de ser o nosso rei, que guia os nossos caminhos, que nos instrui, que nos orienta, que nos lidera, é o rei também que é o nosso sumo sacerdote, que se ofereceu por nós como sacrifício vivo, santo, perfeito e agradável a Deus, expiando de nós então de uma maneira suficiente todo o pecado. É isso que esse texto nos ensina, que nós, um povo, quando não tem um rei, tal como Jesus Cristo é, está sujeito a todo tipo de pecado, de todo tipo de crueldade, de fazer coisas terrivelmente más e pecaminosas diante de Deus. E é isso, eu espero que esse vídeo então tenha te abençoado de alguma forma, tenha trazido instrução e orientação para a sua vida, que você possa então compartilhar com outras pessoas. Não deixe de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, isso é muito importante para que o YouTube entenda que você tem interesse nesse tipo de conteúdo e te mostre outras pessoas, outros canais que fazem esse mesmo tipo de trabalho aqui, tá bom? No mais, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.